Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez no Voz da Justiça e dessa vez quem está falando aqui é o Josimar Xavier, Galo Rabelo, é claro que nos fala André Gabriel, e o nosso tema da vez é a adultização, mais especificamente as diferenças de gênero entre menino e menina, como eles são tratados nesse assunto. Agora eu passo a palavra para o Josimar Xavier. Bom dia, rapaziada. Meu nome é Josimar Xavier e eu vou dar continuidade com o conceito de adultização. Não tem como falar o conceito de adultização, não tem que falar do conceito de criança por si só. O que é criança? A criança ela vem do latim da palavra creare, que vem do significado de produzir e erguer. E ela se relaciona com a palavra que também vem do latim, que é crescer, que é aumentar e se desenvolver. Ou seja, a criança é um ser que está sempre crescendo, evoluindo e se desenvolvendo. Quando a gente parte da premissa de adultização, segundo a autora Sandra Maria, ela que é uma clínica, que trabalha em uma clínica geral, só de psicologia, ela fala que a adultização é quando o adulto, a pessoa adulta, ela impõe comportamentos, vestimentas que só são adequadas, só são exclusivas para adulto, mas para criança, ou seja, aumenta o desenvolvimento da criança logo cedo, e isso acaba se tornando algo grave por si só. E a adultização não é um tema novo, um tema recorrente, é um tema que já se prolonga desde antes de 2016. Então tem um aspecto grave, assim, por quê? Porque torna a criança mais adulta logo cedo. E agora eu vou dar a palavra para o Ricardo para a gente falar sobre a fundamentação legal. Eu vou mudar um pouquinho o caráter dessa minha apresentação, pessoal, e vim aqui para me expor a vocês como pai. Diante disso, essa parte de adultização de uma criança, ela é muito referente à culpabilidade do pai. O pai pega, a mãe, né, pega uma criança, uma moça, vamos citar o exemplo, que a maioria das vezes é isso que acontece com as meninas, que são as maiores vítimas, põe um short ínfimo, põe uma música vulgar, na verdade é essa, uma música vulgar, e expõe nas redes sociais a criança, né, e aí monetiza essa rede social para visar lucro. Eu acho que o maior culpado disso, eu acho não, tenho certeza absoluta, são os pais. Referente a isso, a minha opinião é essa, eu passo isso para vocês. A minha preocupação é, como pai, para evitarmos essa adultização de crianças, é isso, é você saber cuidar, saber proteger a sua criança. André? Então, dando continuidade ao assunto, deveríamos falar da Lei 8.069 de 1990, ou seja, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu artigo 3º, está escrito: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Aqui temos um princípio bem importante, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Vale lembrar que o conceito de criança é algo bem recente na história da humanidade. Há muitos poucos séculos atrás, uma criança era vista mais como um adulto menino. Ela, assim que fazia 7 anos e conseguia segurar uma ferramenta, ela já era colocada para trabalhar no ofício da família. Ou seja, quando se nota que a criança ela faz parte de outro ciclo social, que é um lado mais frágil da sociedade, então se percebe que precisa desse princípio da proteção integral. Não só isso, mas nos dias atuais, por exemplo, nós temos aqui no artigo 71, que diz: a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços, presta atenção, que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A adultização vem, muito em parte, justamente pelo fato de que a criança ela acaba sendo exposta a muito conteúdo adulto, a conteúdo violento, sexual, isso sem nenhuma supervisão dos pais. E isso a criança acaba tendo sua mente afetada e querendo viver uma vida mais adulta, mas ainda querendo manter algumas coisas da infância. Por exemplo, a criança acha legal dirigir, mas ela também gosta de poder dormir quando quiser, brincar quando quiser. A criança quer usar acessórios de adulto, mas também não quer ser um adulto total porque não quer trabalhar, o que é óbvio, né? Mas uma criança, por exemplo, ela já sabe quais são as regalias do mundo adulto e também as obrigações,
E ela fica nesse meio onde ela quer ter esse dia a dia, mas sem ter as obrigações. E ela não deveria ter nenhum nem outro, é claro. Agora passo para o Lucimar. Isso que o André trouxe é interessante, por quê? Porque ele trouxe em base de fundamentação infraconstitucional. Agora, quando a gente olha pela perspectiva da Constituição Federal, a gente nota que praticamente tudo que o Estatuto traz é aquilo que se fundamenta na Constituição. No artigo 1º da própria Constituição Federal de 1988, temos os fundamentos da República. Inciso 3º, temos a dignidade da pessoa humana. Quando ele fala do artigo 3º lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala sobre a proteção integral da criança e do adolescente, respeitando a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a criança também tem que ser vista como uma pessoa humana, inerente a uma vida digna, pré-estabelecida desde o momento que ela nasce. E aqui, no artigo 227 também, da Constituição Federal, temos também a fundamentação dos direitos e deveres. Temos lá o dever, que é dever do Estado, dever da sociedade, dever da família, a proteção e a segurança, no caso, a asseguração dos direitos da criança e do adolescente, respeitado vários princípios que lá são listados. Temos o princípio da proteção integral, como o André acabou de falar, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também está estabelecido no ECA, em artigos posteriores ao artigo 3º, e na própria Constituição também estabelece, no artigo 228, que a criança ela é inimputável, ou seja, ela não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, o que for mostrado para a criança é o que é certo. E aí a gente vem para aquele lógico conceito da biologia, que é a capacidade mimética de, no caso, a pessoa olha e ela repete aquilo que ela está observando. É o mimetismo. No caso, na própria natureza temos isso. E com a criança não é diferente. Ela olha aquilo que os adultos fazem e acaba repetindo ali no futuro. E por isso que o artigo 228 ele vem trazendo a inimputabilidade da criança, a incapacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Não a capacidade. Para o menino, o maior impacto seria justamente a motivação, que é essa perda de infância. Mas para a menina, o impacto será muito mais físico, justamente porque com a utilização ela pode se erotizar mais cedo, ela vai engravidar mais cedo, ela pode se expor à internet mais cedo. O impacto é muito maior para Sim, ela pode. E a compra de medicamento, né? Medicamentos, vai ter. Sim. Eu vi aqui um estudo do Ethos. O que é o Ethos? É uma ONG chamada Comunicação em Sexualidade. No estudo Gravidez de Adolescentes entre 10 e 14 anos e Vulnerabilidade Social, eles falam que dentre vários fatores que contribuem para a gravidez em adolescentes, é justamente essa exploração da sexualidade pela mídia. Ou seja, a menina vê um filme ou só entra na rede social e vê uma mulher assim, adulta se expondo. Eu não estou dizendo aqui que a mulher não deve se expor, mas sim que a criança não deveria ter acesso a esse conteúdo. E tinha um outro lá que era compromisso, obrigações, atribuições, que ela vai ter que comprar fralda, vai ter que cuidar da criança, né, alimentação. Isso no caso em que ela vai cuidar do bebê, né? Porque também são muitos casos de aborto. E se tiver aborto, vai ser pior. Se tiver aborto com 10 a 14 anos, por exemplo, deixa sequelas. Vai destruir emocional, né? E isso pode acabar gerando uma ação. Pois é, isso que tu falou também, olha aí, existe muito em cima do aborto, aquele aborto, aquela clínica de aborto. Tem muita mãe que não. A mãe da criança não quer aquele jeito, vamos supor, entrar com as netos, né? Tem muita mãe que não quer isso, a menina engravidou ali, pela rua. Também existem vários casos onde a criança é engravida, ela tem dentro de casa, aí quando o filho nasce, diz que é o filho da mãe dela, ou seja, ela quer ela como irmã da própria mãe. Só que isso aí é mais em caso de abuso sexual, não da adultização em si. Para o rapaz, a adultização não tem esse mesmo conceito, né? Para o rapaz, ele pode, no caso, ser mais suavizado, mas também tem casos que ele pode agredir a mulher, né? Pode ter adesão ali, e como ficaria? Vai ter medida protetiva para a menina ali? Não, porque medida protetiva não seria só para maiores, para maioridade. Isso, inclusive, no caso, ocorreu até, nesse dia que o influenciador digital que foi denunciado, a mocinha que acompanhava ele, ela engravidou do irmão dele.
né, desse tipo, que foi setor digital que o Felca denunciou, né, vamos supor assim. Ela engravidou do irmão dele, do rapaz. Então percebe-se que até mesmo entre crianças, que já são uma parte vulnerável da sociedade, as meninas são muito mais vulneráveis porque os impactos delas são mais físicos e materiais, enquanto que o menino é algo mais psicológico, que ainda vai impactar muito, afinal de contas ele vai crescer como um adulto que não teve uma infância correta, o que pode acarretar, por exemplo, em possível pedófilo no futuro, talvez ele seja um agressor sexual. Claro, são várias hipóteses de como ele poderia crescer, afinal de contas também pode crescer uma pessoa normal. Mas uma menina, ela não vai ter esse afinal de contas, se ela for sexualizada, ela tiver essa erotização desde o início, ela pode acabar investindo toda a vida dela tomada por isso, como no caso que a gente está falando da gravidez. Como o André mesmo falou, né, cada caso vai ser concreto, né, cada caso é um caso único. Tipo, e dependendo de cada caso, vai ter uma complexidade diferente, né? E aí, no caso, no contexto do meio ambiente jurídico, vai ter as mesmas atribuições, né? Vai ter os mesmos direitos ali que uma mulher teria, por exemplo, ou vai ser praticamente a internação simplesmente da criança? Não vai ter, por exemplo, a menina ali de menor de idade, não vai ter, por exemplo, ressarcimento ali para ter que pagar os prejuízos causados ali pela agressão, ou também por arcar, né, com as custas e despesas ali da criança que ela tem que cuidar, ou do aborto emocional, né, não vai ter essa capacidade. Por quê? Porque para entrar com uma ação tem que ter o quê? Maioridade. E aí se a criança, a menina, não tiver um pai para representar ela, né, não tiver um pai para, no caso, representar absolutamente capaz, assistência, né? Assistência relativamente incapaz. E aí fica confuso, assim, porque no meio ambiente jurídico tem essa falta de fiscalização, né, dos órgãos reguladores. Não deveria acontecer isso. Mas a gente vê que o eco ele é muito deixado de lado às vezes. Isso também se alastra para o Código do Consumidor, por exemplo. No artigo 37 do Código, temos escrito: é proibido toda publicidade enganosa ou abusiva agora vamos falar disso. Vai. E não somente tudo isso que foi exposto aqui, mas temos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, escrito bem assim: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória ou qualquer natureza a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desde valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Ou seja, até no Código de Defesa do Consumidor há uma certa previsão de uma seguridade para a criança. A questão que é o que aconteceu muito antes, hoje em dia já cessou um pouco, é a venda de roupas para criança, por exemplo, onde para a menina era uma roupa muito justa, muito adulta para uma criança de 6 anos, por exemplo. Digamos assim, seria vulgar. Vulgar. Nesses casos também pode ser que tenha adultização. Por exemplo, você pega uma roupa, um top, alguma coisa assim que uma criança não deveria estar vestindo, top não, né? Mas alguma criança não deveria estar vestindo e coloca um desenho de um personagem infantil que ela gosta. Nisso você já está adultizando essa criança. Alguém quer comentar uma coisa? E nesse contexto aí, né, que o André fala, a gente falou aqui no decorrer do vídeo aqui, diversas leis aqui, a Constituição Federal. Essas leis têm justamente o propósito de trazer o impacto de prevenir e de punir aqueles que cometem esse tipo de ato, né? Porque é um ato totalmente repulsivo, atinge ali uma coletividade de pessoas ali, atinge os interesses de uma sociedade aqui. Por quê? Porque a sociedade ela repulsa por esse tipo de ato, ela reprova a sociedade, o Estado reprova esse tipo de comportamento que é utilizado na criança. E por que isso muitas das vezes passa despercebido em vídeos de redes sociais como TikTok, Instagram, essas coisas? Por causa da falta de fiscalização. Quer comentar? Ricardo, já falei demais. Eu acho que assim, aqui, o meu ponto, né, pessoal, nós devemos ter mais cuidado com nossas crianças, com nossos adolescentes, prevenir que esse tipo de situação ocorra,
manter uma certa fiscalização referente ao que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, que tipo de ditos influenciadores eles estão seguindo. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Que tipo de influenciador o seu filho está seguindo? Você sabe qual é a pessoa que ele segue? Qual é o tipo de vídeo que ele assiste? Você tem noção disso? Eu acho que o meu ponto é esse. Vamos ser mais fiscalizadores dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Temos também, por exemplo, que atualmente queriam implementar uma nova lei chamada Lei Felca, que é justamente por causa do vídeo do influenciador que expôs essa situação recentemente. A questão é que não precisamos de nenhuma lei assim, por exemplo, pois temos o ECA, temos a ACF e até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, que tem leis escritas que protegem a criança. O que falta aqui é a aplicação dessas leis. E também de órgãos que busquem assegurar isso para a criança, essa segurança. O Conselho Tutelar, por exemplo. Mas é claro, a gente não pode esquecer que o primeiro contato da criança com o mundo é pelos pais, ou seja, eles que têm que dar segurança para a criança, inicialmente. Bom, encerramos aqui nossa parte aqui falando sobre a adultização, sobre a equidade de gênero, né? Dependendo de qual polo, se é masculino, se é feminino. Isso vai ter um impacto diferente ali para cada caso concreto, como a gente mencionou aqui. E vai ter complexidade diferente. Como o nobre colega Ricardo falou, tem que ter ali algo mais rigoroso ali para sustentar ali o desenvolvimento da criança, né? O André mesmo falou, o próprio desenvolvimento da criança é dever de quem? Do Estado. Está na Constituição, a gente acabou de ler, do Estado, da família e da sociedade por si só. Então, tem que ter ali uma fiscalização melhor para que não ocorra disso afetar no meio ambiente jurídico da criança, ela não ser adultizada logo cedo. E é isso. Lembrando que demos só uma pequena pincelada em cima do assunto, afinal de contas é algo que tem anos de estudo, por exemplo, a utilização do usuário se foca agora, mas tem estudos de 2004 falando sobre isso, sobre como as crianças estão sendo vistas como mais velhas do que deveriam. E é somente isso mesmo. Lembrando que isso daqui, como o André falou, é assunto de tomografia. Não. Monografia. É assunto de monografia. Ou seja, tem que ter um estudo muito aprofundado acerca disso daqui. O que a gente tomou como base para fazer esse trabalho foi a legislação, foi o caso Felca, artigos específicos, legislação infraconstitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. E a gente tomou como base aqui, obviamente, os próprios casos, né, que levaram a isso. A gente não expôs nenhum nome aqui, por quê? Porque a gente não vai expor o nome de uma criança aqui nesse vídeo, mas a gente expôs aqui o principal, o que acontece caso ele seja adultizado no meio ambiente jurídico, entende? Esse raciocínio aqui, a gente falou Felca aqui, a gente expôs o nome, mas é o influenciador que ampliou esse estudo. Como eu já mencionei muito antes, esse estudo é muito antes de 2016. Então, requer um estudo aprofundado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. E Foi. amo você. Estude.